Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. A gente está inaugurando agora uma série que vai tratar exclusivamente de mochilas de emergência. A mochila de emergência é um item que você tem que ter na sua casa, na sua fazenda, no seu apartamento, em qualquer lugar. Porque a qualquer momento algo muito ruim pode acontecer e você tem que pegar essas coisas e evadir daquela localidade. Protocolo de evasão vai soar muito estranho para algumas pessoas, então eu vou explicar mais ou menos aqui o que é isso para vocês. Imagine o seguinte, você está lá na sua casa, sentado no sofá, quando alguém esmurra a sua porta. E então, ao abrir a porta, você se depara com um bombeiro ou alguém da Defesa Civil aos berros dizendo, sai daí. Não, mas eu tenho que pegar algumas coisas, sai, sai, sai. E aí você tem que apanhar alguma coisa e sair em 3 minutos. É exatamente esse o prazo que muitas vezes as pessoas recebem para sair de casa. Algumas vezes, nem isso. Por quê? Porque tem alguma ameaça muito importante acontecendo. Pode ser um vazamento de gás encanado, por exemplo, para quem mora num apartamento. Pode ser um desastre natural, algo que aconteceu, uma enxurrada, uma calamidade qualquer. Enfim, não vem muito ao caso por que você tem que sair correndo da sua casa. E sim, como você vai sair correndo da sua casa. Nós, sobrevivencialistas, também somos chamados de preparadores. E os preparadores preparam uma mochila exatamente para esse evento. Só para isso? Não. Muitas vezes, essa mochila também vai te salvar de muitas outras coisas quando ela for operada como um kit de 72 horas, ok? É um kit com algumas coisas que vão te salvar a vida em 72 horas. Então, 72 horas é meio que um padrão para você usar para poder montar tudo isso, certo? Pense o seguinte, se você está numa situação como essa daí, você está dentro da sua casa e de repente você tem que fugir de dentro da sua casa e ir para algum lugar, para onde você iria? Você ter um plano e saber para onde você iria, você já ter pensado nisso, é de fato um protocolo. A diferença é que você vai anotar tudo bonitinho para saber e não esquecer de nada depois. Primeira coisa que você tem que pensar, para onde você iria? Aonde você poderia parar se caso você estivesse numa situação dessa? Bom, o mais comum é que as pessoas que se veem nessa situação vão para abrigos provisórios. Um abrigo provisório é aquele que uma prefeitura oferece, por exemplo, tá? Onde as pessoas vão ali, colocam caminhas uma do lado da outra e naquele lugar ali elas ficam alojadas até que a situação se resolva ou que não tenha mais o perigo acontecendo. Isso é um comum. Tem outras pessoas que estão preparadas, por exemplo, e têm recursos para ir para um hotel. Outras têm a casa de um parente, por exemplo. Isso que eu te contei é o normal do que acontece numa situação de crise. O preparador, por outro lado, ele tem que estar preparado para sair em qualquer situação. E o alojamento, o abrigo, é talvez uma das coisas mais importantes e mais trabalhosas que a gente tem. Por quê? Porque quando você pensa em se abrigar fora da sua casa, se apresenta um monte de contingências. Você tem que estar preparado, por exemplo, para se abrigar em qualquer lugar. Porque você não pode só estar esperando que vai estourar um cano de gás ou que um desastre natural vai acontecer. Você pode ter que se deslocar a regiões muito grandes. Nesse caso, é muito interessante que você já tenha um kit preparado para isso. Naturalmente, esse kit vai dentro de uma mochila que vai compor a tal BOB, chamada de Bug Out Bag, uma mochila de fuga, uma mochila de evasão. Hoje a gente vai falar especificamente de como você vai se abrigar. Esse é um dos itens da Bug Out Bag. Vão ter outros itens e outros vídeos que a gente vai esmiuçar esse tema para que quem quer montar uma mochila Bug Out Bag entre aqui e consiga pegar tudo o que precisa. Correto? Bom, eu espero que você tenha entendido essa questão do kit de evasão e tudo mais. Vai ser muito mais fácil eu mostrar para vocês o que é um kit de abrigo se eu mostrar o meu para vocês. Assim, vocês vão poder entender isso muito melhor, beleza? Então vamos lá. Vamos sempre partir do conceito que você tem 3 minutos para sair de onde quer que você esteja e se abrigar em algum outro lugar, correto? O primeiro abrigo que você tem, a primeira coisa que te protege do clima e de adversidades são suas roupas. Você vai ter vários itens que são extremamente importantes nessa situação, correto? Uns que eu gosto mais e uns que eu gosto menos.
Por exemplo, bota é extremamente importante. Então, você tem que ir lá e dar uma olhada na Survivalist Pé de Ferro, uma bota que foi idealizada para sobrevivencialistas. Nada para essa bota. Ela é anti-calor, ela é extremamente confortável e, principalmente, ela é blindada. Você vai poder andar numa área de crise sem machucar os seus pezinhos, tá? Você acha o Survivalist Pé de Ferro lá na Caluce. Então, clica no link aqui embaixo que você vai ser direcionado para lá se você tiver interesse. Outras peças vão ser boas e ruins. Lógico, agasalho é talvez uma das primeiras coisas que vem na mente da gente. E quando a gente pensa em agasalho, é fácil imaginar o que tem dentro do nosso guarda-roupa, correto? Só que nessa situação, quando o cara lá da Defesa Civil fala foge, você tem que ser muito prático, você tem que ter coisas que sejam extremamente simples e você tem que imaginar que você não vai fugir no cenário ideal com as suas coisas ideais. Você vai ter que muitas vezes fugir de como você está, muitas vezes de pijama ou até pelado. Então, para isso, você tem que ter um plano. A melhor coisa que você pode pôr dentro de um kit como esse, para poder caber também. Não adianta você pensar naqueles casacões gigantes que não vai funcionar, você não vai ter tempo, certo? Você tem que ter alguma coisa que caiba dentro de um kit como esse aqui. A primeira camada que você vai ter de proteção vai ser algo que você possa carregar em qualquer lugar, certo? Então isso geralmente não fica lá junto do kit de abrigo e tudo mais, ele fica um pouquinho separado. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu simplesmente odeio. Tá? Eu não gosto disso aqui, só para deixar muito claro. Mas o fato de eu não gostar disso daqui não significa que ele não seja extremamente útil e principalmente necessário. Você vai ter roupa em qualquer lugar se você tiver isso daqui, correto? Vamos lá. É extremamente simples, ele está embalado num saquinho plástico para ficar realmente fora do kit de abrigo, tá? Mas não dá para negar que esse daqui é o abrigo principal de muita gente. Aqui dentro eu tenho um conjunto de roupas térmicas, tá? Essas roupas que você compra nessas lojas que vendem produtos térmicos, blusa, calça térmica, entendeu? Eles são extremamente pequenos. Isso daqui eu nem apertei para ele ficar menor ainda, tá? Você vai ter aqui uma blusa térmica, um corta-vento que eles chamam, e uma calça corta-vento, tá? Essas duas coisas aqui. Por que eu não gosto disso aqui? Me aperta, não sei se você já percebeu, eu gosto só de coisas largas no corpo. Isso daqui me aperta, mas se você tiver dentro do seu kit uma calça, por exemplo, como essa aqui, ó, é uma calça completa, tá? Independente da condição que você sair, se você vai estar molhado, seco, enfim, você vai conseguir chegar num lugar, trocar de roupa e vestir isso daqui. Isso aqui é extremamente fino, entra por baixo de qualquer roupa e realmente pode salvar a sua vida em termos térmicos, para você não morrer e não congelar de frio. Você precisa de muito disso daqui? Não. Uma de cada é mais que suficiente. Lembre-se que é um kit de emergência que você vai ter que carregar isso daqui. Então não pode ser um negócio muito gigante. Imagina que você está montando a sua mochila de evasão agora, tá? Aonde iria essa peça aqui? Essa peça aqui, que é o meu conjunto de abrigo, ele vai do lado de fora da mochila, tá? Isso daqui é uma bolsa já muito antiga, já meio estourada, passou da hora de eu ter que reformar essa bolsa. Ela tá assim porque o que a gente faz aqui é baseado em experiência. E como todo mundo sabe, eu sou meio sobrevivencialista urbano e meio acampador. Eu também gosto muito de acampar. Então essa bolsa aqui me atende em todos os quesitos. Se ela serve para eu acampar com ela, como meu único abrigo, ela também vai servir para eu dormir na cidade, seja lá onde for. Num abrigo temporário, enfim, em qualquer lugar, correto? Muitas vezes, muita gente coloca muita coisa aqui que não vai precisar. Se você está numa cidade e seu próximo refúgio for dentro da cidade, você nem precisa se preocupar com algumas coisas que tem aqui, certo? Esse aqui é geralzão para o caso de eu ter que acampar no mato. E outra coisa, ele também está muito focado em conforto. Isso, eu não estou imaginando que eu vou dormir um dia, estou imaginando que eu posso dormir 5, 6, 7 dias isolado. Então, nesse caso, esse negócio todo aqui vai me atender. Muitas das coisas que tem aqui podem ser diminuídas e você vai achar com muita facilidade por aí, tá bom? Então, eu vou abrir aqui agora e ele vai fazer assim, ó, pluft. Mas isso é normal e vocês vão entender o porquê que ele faz isso, tá? Ele é bastante leve, é bem levinho isso daqui, tá? Não chega a pesar, pega um pouco mais, não dá 1 quilo, eu acho, tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar abrir aqui, o zíper já estourou, preciso trocar essa bolsa aqui. Olha só. Vou abrir ele aqui de lado aqui para vocês verem, tá?
E você já vai entender por que ele tá fofucho desse jeito aqui. O primeiro item que tem aqui dentro é talvez um dos itens que eu mais valorize dentro de qualquer conjunto, tanto de sobrevivência, pensando em selva, quanto em sobrevivencialismo, pensando em cidade, tá? Você imagina que, da mesma forma que eu mostrei as duas peças de roupa para você ali, que eu também tenho uma peça aqui que é multifuncional. E é aqui, ó, ocupa tudo isso daqui. Tá vendo como ela tá respirando agora? Pois é, isso aqui se você dobrar, ela vira um pacotinho desse tamanho assim. É que aqui nessa bolsa não dá para fazer isso, tá? Olha só, esse daqui é um poncho do tipo militar, ok? Vou mostrar ele com mais detalhes para vocês aqui. Isso é uma coberta gigante, tá? Ela tem, acho que quase 2,5 metros por 1,50, ok? Quando você abre ela aqui, ó, ela te dá várias opções de você amarrar ela e no final você tem um lugar aqui para você desdobrar tudo isso. Olha, tá virando uma coberta, né? Nem parece que esse negócio desse cabe lá dentro, mas cabe, tá? Tem gente que usa até aspirador de pó para guardar isso daqui. Então ele dá uma aspirada e ele fica menor. Você vai conseguir amarrar ela inteira no corpo e você pode usar ela tanto como uma lona de cobertura, você pode usar ela como um cobertor, propriamente dito. É muito quente, tá? Muito quente mesmo. E o mais legal é que você vai passar a sua cabeça aqui, ó, na abertura que ela tem. Deixa eu só achar onde tá aqui. Aqui, ó. Você vai passar a sua cabeça por aqui, tá? Na abertura, e você vai vestir ela exatamente como um poncho. Dá para você dormir na cidade com ela? Ok. Você vai estar carregando um mini edredom junto com você. Sempre. Dá para dormir na rede com ela? Dá para dormir na rede. Dá para dormir, enfim, em qualquer lugar que você tiver. Fora isso, ainda você pode prender ela no corpo e andar, se locomover. Ela vai também funcionar parcialmente como capa de chuva. Tá? Ela vai cortar a chuva, ela vai ficar molhada, mas não vai deixar molhar o seu corpo. Nós já mostramos a primeira camada, que são as roupas. Nós temos um conjuntinho de roupa lá para trocar. E agora nós temos um poncho que vai cobrir tudo isso, vai te dar uma proteção climática maravilhosa, ok? Novamente, parece uma coisa gigante, né? E é, de fato. Só que quando você aperta ele, a tecnologia que foi colocada aqui faz com que ele fique fininho, ok? Próximo item aqui é esse aqui, tá? Clássico de sobrevivência. Isso daqui é um cobertor térmico, muito igual a esses usados por SAMU e tudo mais. É para quê? Para emergência da emergência, para um acidente climático, um lugar muito ruim quando e em condições que aquilo ali não esteja dando conta, porque aquilo já é muito quente. Isso daqui é mais quente ainda. Então, eu vou ter isso daqui, é claro, porque é um clássico abrigo de sobrevivência. Quando você pensa em montar um kit BOB, você tem que imaginar todas as situações. Na pior das hipóteses, ele também vai funcionar para cortar chuva, se você estiver num lugar muito molhado, ou para se aquecer, se por acaso você estiver num lugar onde não tem nenhuma quebra de vento, uma proteção maior. Então, ajuda bastante, é peso nulo, então dá para você colocar em qualquer kit. Ainda aqui dentro, eu tenho um conjunto que tem bastante disso aqui, de amarração, de corda, tá? Se a gente está pensando em abrigo, você pode pensar em privacidade, você pode pensar em cortar um pouco do clima que está pegando em você, enfim, qualquer coisa, tá? Se eu precisar esticar uma corda para fazer um varal, por exemplo, eu tenho que ter um item como esse daqui. Isso daqui é paracorde 550, um rolo de paracorde 550 que fica aqui dentro do kit, tá? E por que eu tenho isso? Se trata de uma BOB. Eu posso ter realmente que precisar de uma corda um pouco mais comprida, de algo que seja mais seguro, nem que seja para eu montar uma cortina ali para manter minha privacidade, ou simplesmente porque os outros itens de abrigo falharam. Então eu posso usar a corda para construir alguma coisa muito rapidamente. Eu não sei em qual lugar eu vou estar quando eu precisar desse sistema de emergência. Pode ser em casa ou pode ser fora de casa. Então, na dúvida, corda. Corda é um dos 10 itens essenciais de sobrevivência, então eu coloquei aqui no meu conjunto de abrigo, ok? Agora nós chegamos num ponto que é um ponto de divergência, e eu já vi muita gente falando sobre isso, ok? Se você der uma olhada aqui, ó, eu tenho esse conjunto aqui, que é um conjunto que aparece em vários vídeos aqui do canal, tá? Esse meu conjunto aqui, ele é bem exagerado, tá? Aqui dentro tem uma rede de selva, tá? Uma rede
completa de selva, é uma rede das grandes, daquelas bitela, com mosquiteiro, com um monte de recursos dentro, com bolso, com lugar para pendurar lâmpada e tudo mais. Por que eu tenho isso daqui? Porque eu geralmente acampo levando isso daqui. Eu levo exatamente esse conjunto aqui quando eu tenho que acampar e passar 1, 2 pernoites, porque isso daqui vai me dar o conforto que eu preciso para dormir tranquilamente, correto? É exagerado porque é muito grande, tá? Tem gente que vai optar, se optar por ter uma rede, por exemplo, coisas como essa daqui, ó, tá? Essa daqui é uma rede da Armadeira, você acha lá na Venture Shop, tá? Isso daqui é uma rede exatamente igual essa daqui. Tem menos recursos? Sim, ela não tem, ela vai ser mais fina, ela não tem a cobertura, não tem o mosquiteiro, entendeu? Essa aqui é bem aquilo que você precisa para você chegar lá numa área de refugiado, montar a rede, deitar e dormir com conforto. Essa daqui já é se você vai dormir no mato, vai dormir, vai acampar, vai passar muito tempo lá e não quer acordar com uma muriçoca dentro da boca, é isso aqui que você vai ter. Só que aqui dentro não está só a minha rede, aqui dentro eu tenho mais recursos, tá? Até aquele poncho, ele caberia aqui dentro, só para vocês entenderem, tá? Ele caberia aqui, porque tem muita parte frouxa aqui ainda. E aqui eu tenho, além do item, né, da rede propriamente dito, tem vídeo aí no canal, vocês podem ver ela montada, tá? Eu tenho as clássicas da sobrevivência, que é isso aqui, ó. Lembra que eu te mostrei a corda como sendo um dos itens básicos de sobrevivência para qualquer lugar? Isso aqui é outro item desse, tá? Isso daqui é um toldo muito pequeno, extremamente resistente, tá? Ele vai abrir com 3,20 m por 3,20 m e ele é capaz de cobrir todo o conjunto de acampamento com rede. Só isso? Não. Ele vai resolver para mim um monte de problemas em qualquer lugar que eu esteja. Imagina que você está numa casa e de repente uma janela se quebra durante uma tempestade ou alguma coisa do tipo. Você vai pegar uma lona e vai instalar lá. Você tem que ter a lona, porque o seu item de sobrevivência, sua mochila de sobrevivência, não é só para uma situação específica. É para você usar esse recurso em qualquer lugar. Então, essa daqui é uma baita rede de acampamento. Lá no seu kit, você precisa ter uma rede grande como essa ou uma muito projetada como essa daqui? Não. Vale que você tenha uma lona. Pode ser até aquelas preto e branco, sabe? Que tem um lado preto e um lado branco de material de construção. Você corta um quadrado dela ali, nem abre ela para ela não perder o formato, já guarda ela ali quadradinha e guarda ela em algum lugar. Já vai funcionar. Lembra que eu falei? Fazer uma cortina, fechar uma área, isolar, por exemplo, uma área que a chuva está batendo muito violentamente. É para isso que isso daqui vai servir. Uma dessa daqui, por exemplo, da Armadeira, ela também pode ser usada para você fazer essa cortina que eu estou falando, numa menor escala, embora eles tenham redes dessas que sejam maiores, ok? Só que se você imaginar eu tirando isso aqui, ó, essa rede grande aqui, e colocando essa daqui, o conjunto de abrigo fica exatamente desse tamanho aqui, ok? O que é bastante viável para você colocar em qualquer bolsa de sobrevivência. Nesta série da Bug Outback, nós vamos passar por todas as etapas da Bug Outback. Abrigo é só um deles. E eu sei o que você está pensando, tem muita coisa que podia estar aqui. Só que eu, quando faço minhas montagens, eu faço uma diferenciação entre o equipamento básico e outros equipamentos que são uma espécie de coringa. Aqui dentro você pode colocar alguns desses coringas? Sim, só que eu monto esses coringas dentro de um kit que é só para isso, que eu chamo de mini caixa de ferramenta, que a gente também vai abordar aqui nessa série, ok? Um deles, por exemplo, é silver tape. Incrível para você consertar qualquer um desses itens que está aqui. Se a lona rasgar, se o poncho furar, você vai e conserta com isso aqui. Outro item que muita gente colocaria aqui seria esse daqui. Kit de reparo de colchão, de lona, também funciona perfeitamente. Outro, esse aqui, os engasga-gato. Imagina você no meio daquela treta toda, tendo que sair correndo, chegando lá e tendo que montar um abrigo, por exemplo. Se esse abrigo for dentro da cidade, não tiver uma incidência de clima muito em cima dele, se quiser, como eu disse, só fazer uma cortina de privacidade, você não vai ficar amarrando corda ali. Você pega isso daqui, creque e tá tudo feito. Quanto mais tempo você tiver para se restabelecer e para
processar tudo que está acontecendo, muito melhor para você. Então, tem muita coisa que vai funcionar. Só que itens como esse daqui vão dentro de um outro vídeo, que é a nossa caixa de ferramentas, com muito mais coisas, óbvio, ok? Então é isso aí. Eu espero realmente que esse vídeo seja útil para você que está chegando agora no canal e queira montar a sua mochila de emergência. Nós vamos passar, como eu disse, por todas essas etapas e você vai poder acompanhar aqui montando tudo junto com a gente, ok? O próximo vídeo vai tratar exclusivamente só da iluminação que você leva dentro do seu kit BOB, do seu conjunto, para você usar ali numa situação absolutamente extrema. Vale muito a pena você assistir. E desde já vai colocando todas as suas considerações aí. Se você tem mais experiências para compartilhar, muita gente aqui do canal acampa, muita gente não acampa, muita gente vai preferir um abrigo menor ou um conjunto maior. Então, entra aqui embaixo, dá uma olhadinha, coloca suas opiniões também, porque é muito importante para todo mundo que está chegando. Aqui ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Eu demorei bastante tempo para chegar nessa configuração que eu cheguei aqui agora, e é algo que eu confio bastante, mas pode ter uma visão diferente por aí. Valeu? Não sai daqui sem deixar o seu like. Se você gostou de alguns desses itens que está aqui, você vai achar, por exemplo, na Venture Shop, que tem trocentos milhões de material de acampamento, até coisa muito mais elaborada do que essa, do que eu mostrei para vocês aqui. Tudo que vocês viram, vocês vão achar lá. Usa o nosso cupom, tem cupom lá do Gui, você pega um baita de um desconto. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.